segundo ano, beleza? Como é que vocês estão, turma? Estão bem? Estão se protegendo? Estão no isolamento social? Ou estão saracoteando no meio da rua? Me fale logo, me conte, quem é que vai contar aí? Ó, galera, não é pra estar dando bobeira no meio da rua. Esse vírus ainda tá rolando muito forte aqui, tá certo? O Brasil tá numa situação cruel, já morreram mais de 40 mil pessoas. E falar aqui uma coisa pra vocês, que eu sei que a turma do segundo ano é muita gente inteligente, vocês já devem saber disso, ó. Não adianta sair na rua de máscara, de proteção visual, de óculos, de cabelo amarrado, ficar longe da galera, passar álcool em gel. Não é 100% efetivo, turma. Você pode diminuir a possibilidade de se contaminar, mas não é 100% efetivo, mesmo você se protegendo o máximo possível, tá certo? Então a única coisa que é 100% é não ter contato com ninguém, evitar contato com pessoas o máximo possível, tá certo? Mesmo que você tenha de máscara, evite contato, tá? E aí chegou coisa da rua, lava tudo, deixa os sacos do lado de fora já no lixo, bota tudo numa vasilha e vai lavar embalagem por embalagem, com água sanitária, com sabão direitinho, tá certo? Para poder colocar as mercadorias para vocês comerem dentro de casa. Mas tenham bastante cuidado, tá? Turma, hoje nós vamos falar sobre anelídeos, tá certo? Anelídeos. Que diabo é anelídeo, professor? Que negócio de anel? É negócio de anel mesmo. Hoje a gente vai falar aqui de anel, tá? Os bichos que têm o corpo formado por anéis são os anelídeos. Então gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e fossem lá para a página 421, Filoanelida, do latim anelos, anel, reúne animais blásticos, celomados, com sistema bilateral, corpo alongado, cilíndrico, tá? Constituído por anéis transversais, anelídeos, 15 mil espécies, poliqueta, oligocaeta, tá certo? E irudinhos. Vamos dar uma olhada aí. Turma, anelídeos são constituídos basicamente por três tipos básicos, tá certo? Três grupos básicos de animais, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Oligoquetas, poliquetas e irundinhos. Vamos ver aqui. Poliquetas. Turma, poliqueta é um bichinho do mar, tá certo? É lindo, já tive até em aquário. Parece assim um guarda-chuvinha. Vamos ver aqui, ó. Do grego polis, muito, queite, pelo, cerdas, são anelídeos marinhos caracterizados pela presença numerosa de cerdas corporais. Cerdas são filamentos finos, semirrígidos, implantados em expansões laterais do corpo, denominada parápodes, do grego semelhante podos a pé. Então olha só que interessante, eles têm essas espécies de cerdas, são lindas. Olha aí na página 422, essa poliqueta rosa com azul, não sei que, com não sei que. Turma, estão sabendo da parada? Vai acabar nossas aulas aqui com negócio de mato, com negócio de estar andando aqui, viu? Acabou essa putaria. Esse negócio de estar andando... Opa, não pode falar esses nomes. Desculpa. Ó, acabou esse negócio de estar andando nos matos, tá dando aula no sítio. Agora vai ser em casa, que eu vou dar aula na frente do notebook. Eu já peguei até o notebook com o tio Anderson, porque as aulas vão ser tudo ao vivo. Tá certo? Agora vai ser ao vivo, que é gravado, né? Então eu posso estar andando, porque aqui, longe da casa, no sítio, não tem internet, né? E lá vai ter internet. E aí, turma, o que acontece? A gente está falando dos anelídeos, as poliquetas, a gente aprendeu que são bichos que vivem no mar, que tem essas cerdazinhas, né? E aí elas constroem espécies de tubinhos, assim, elas vivem dentro, tá certo? E aí elas saem e filtram a água com essas cerdas. Vou parar aqui, botar o livro no chão para poder apoiar. E aí nós vamos ver sobre oligoquetas. Essa galera, turma, olha aí, ó. Oligoquetas, oligos, pouco, quete, cerdas, poucas cerdas, quase nenhuma cerdas, tá certo? E essa galera é quem? Minhoca. Turma, minhoca tem cerda? Que conversa é essa? Tem, galera, porque a cerda é pequena. Desde estar falando. Preste atenção. Olha aqui no livro. Tá aqui na página 422, a cerda da minhoca. Oh, meu Deus. Vocês não conhecem a minhoca, rapaz? Tá aí, ó. Serra das minhocas. Demole não, tá aí. A Serra das minhocas. E aí, quem é essa galera que é oligoqueta? Oligoquetas são as minhocas e alguns outros animais marinhos, mas principalmente as minhocas, que são fundamentais pra gente, ser humano, né? Pra quê? Pra gente se manter a agricultura.
solo fértil, tá certo? Ela aera o solo, ela aduba o solo, ela se alimenta de nutrientes que estão ali à disposição do solo e ela coloca esses nutrientes de volta no solo de uma maneira onde eles podem ser absorvidos com mais facilidades pelas plantas, tá certo? A gente estudou que as plantas absorvem minerais do solo, né? Então elas necessitam aí que as minhocas facilitem a absorção desses minerais, tá bom? Elas se alimentam e aí liberam amônia, e liberam humus e aí esse humus ele vai ser absorvido. E aí, turma, além das minhocas, nós temos quem? Hirundíneos, popularmente conhecidos como sanguessugas. Anelídeos achatados dorsalmente, desprovidos de cerdas corporais. A maioria dos sanguessugas vive em água doce, e há espécies marinhas e outras em ambientes úmidos. Se há o hábito de alimentar a maioria dos hirundíneos, sugar sangue e fluidos corporais de vertebrados, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. Sanguessugas têm ventosas nas regiões anterior e posterior do corpo, utilizadas na locomoção e fixação nos animais dos animais que se alimentam. Certas espécies podem ingerir animais de corpo mole, como lesmas, vermes, larvas de insetos. Turma, olha só que interessante. Sanguessugas eles são utilizados na medicina, tá certo? Por exemplo, você amputa um dedo, você coloca o dedo de volta lá e aí os vasos sanguíneos vão para lá, vão levar o sangue e esse sangue não volta com tanta facilidade, os vasos de volta vão demorar um pouquinho ali a se reconstituírem. Eles tiram esse excesso de sangue com sanguessugas, tá? Na Idade Média eles eram muito utilizados erroneamente, onde eles acreditavam que determinados tipos de doenças eram relacionados a excesso de sangue no corpo e faziam sangria, muitas vezes utilizando sanguessuga, tá certo? Tratavam doentes de doença mental e isso, o cara tava lá, doido lá, surtando, e aí ele tirava o sangue do cara, o cara ficava fraco lá, sem força pra nada, e aí uns loucos iam lá e diziam que o cara tava melhor, né? É isso aí, ainda bem que a medicina tá evoluindo, né? Junto com o pensamento, porque é muito importante, esse pensamento retrógrado demais cancerígeno. Ciência, né? Hoje a gente vê a importância da ciência, né? Todo mundo pedindo a Deus que a ciência encontre a cura. Prestem atenção nisso, é profundo. Então, galera, anelídeos têm o corpo organizado em compartimentos metâmeros, tá certo? São como se fosse assim, cada anelzinho desse aí. E cada anelzinho desse, eles têm como se fosse uma contração, uma movimentação diferenciada, tá certo? São os metâmeros utilizados, tá? Aí aqui, ó, cada metâmero apresenta um par de gânglios nervosos, um par de órgãos excretores, um par de bolsas celômicas cheias de um líquido que fornecem apoio na contração muscular, atuando como esqueleto hidroestático, tá certo? Esqueleto hidroestático, tá? Ele não tem osso, não. Hidro. Tá? Sistemas corporais, ó. Os anelídeos têm um sistema digestivo completo com a boca no primeiro anel. Olha só, a boca, tá certo? Tá lá na pontinha lá do corpo lá do anelídeo, tá certo? Das poliquetas, do sanguessuga, das minhocas, tá? Nas minhocas é guarnecida por um lábio carnoso utilizado para cavar o solo. A faringe de sanguessugas das sanguessugas apresenta pequenos dentes cortantes que perfuram a pele dos animais que ela preda, né? Em uma minhoca comum no Brasil, localiza-se uma projeção musculosa no primeiro parâmetro, o prostômio, utilizado para cavar. Segue-se uma faringe curta ligada a músculos fortes que possibilitam sugar terra e alimento. Então essa minhoca, ela come terra e as coisas que tem lá, e aí ela sobe depois e caga terra. Muito comum minhocas fazerem isso, tá certo? E aí ela utiliza isso para aerar o solo e facilitar lá fazer os túneis. Porque imagina como é que a minhoca, ela não tem perna, ela não tem mão. Como é que ela vai fazer um túnel? Ela vai ter que utilizar apenas a pressão do corpo dela, ela pode também comer a terra está dentro do corpo dela, ela volta, vai lá em cima, excreta essa terra e aí ela vai ter o túnel livre lá para ela poder andar, para ela poder ter a vida dela, né? E aí vocês viram que aqui também elas têm cerdas, né? Essas cerdas elas são sensoriais, com certeza, tá? E aí o sistema digestivo delas é completo, vocês podem estar vendo aqui na página 423, tá? Ó. A boca, né? A faringe, papo, receptáculo seminal aqui delas, uma moela,
o ovário das minhocas, a glândula prostática, o intestino, o seco intestinal. Então, olha só que interessante, né? Transmissões nervosas aqui, ó. Anel, anel, anel nervoso, um barulho aqui no mato. Sistema circulatório fechado, tá certo? O coração da minhoca é interessante, são espécies de vasos sanguíneos que têm uns supermúsculos, que aí eles fazem a contração e aí eles ajudam nessa circulação sanguínea, tá certo? São conhecidos como corações laterais. Tá? O sangue de muitos anelídeos apresenta pigmentos respiratórios, substâncias capazes de se combinar com gás oxigênio, transportado até as células. Olha só, elas possuem minhocas, por exemplo, hemoglobina, tá certo? E aí essa hemoglobina, ela em vez de ser transportada dentro da célula, ela é transportada no sangue fora, tá certo? E no caso do ser humano é dentro, né? É hemácia. Olha aí, ó. Sistema respiratório. Poliqueta respira por meio de brânquias, tá? E as minhocas é um tipo de respiração cutânea. Minhocas e sanguessuga respiram pela pele, tá certo? Sistema excretor. A excreção dos anelídeos é realizada por metanefrios, olha aí, ó, semelhantes aos de molúsculos, e por protonefrios ou por protonéfrios. Em minhocas, o metanéfrio consiste em um tubo fino e enovelado, com funil ciliado e uma extremidade, tá certo? Então olha só aqui no desenho aqui, ó, no desenho da página 422 aqui, ó, como é o sistema excretor da minhoca. Excreções são eliminadas para o exterior do corpo pelos nefrioporos ou poros excretores, tá? Sistema nervoso dos anelídeos é constituído por um par de glândulos cerebrais localizados normalmente. Olha aí que legal, como é simples o sistema nervoso das minhocas. Olha aí, gânglios cerebrais localizados dorsalmente sobre a faringe e por dois cordões nervosos ventrais. Um par de gânglios por metâmero. Olha aí, um par de gânglios por metâmero. As minhocas. A reprodução das minhocas, tá certo? Aqui, olha só que interessante. A reprodução ela é feita só lá na parte lá da pontinha da minhoca, tá certo? Onde todos os órgãos da minhoca vão se localizar. Os anelídeos apresentam a reprodução sexuada. Olha aí, poucas espécies, porém, podem se reproduzir assexuadamente por fragmentação do corpo. São poucas espécies que conseguem, tá certo? Seguida de regeneração. Os poliquetos marinhos, está falando aqui, que são geralmente dioicos, ou seja, tem macho e fêmea. E as minhocas, os hirudíneos são monóicos, ou seja, minhocas e sanguessugas são hermafroditas, tá certo? Eles são macho e fêmea ao mesmo tempo. E aqui mostra, nesses desenhos, um esquema bem direitinho aqui de como é que acontece a troca. Olha só aqui, ó, a inseminação cruzada. As poliquetas, por serem marinhas, tá certo? Em macho e fêmea, a fecundação vai acontecer na água. Eles liberam espermatozoides e os óvulos na água, onde lá eles vão se encontrar, tá certo? E vai acontecer a fecundação na água. A larva vai se desenvolver e vai se fixar lá em algum lugar para ela viver. E aí nas minhocas já é diferente, turma. Elas vão se encontrar, duas minhocas. As duas minhocas liberam espermatozoides, as duas minhocas absorvem esses espermatozoides, tá certo? E as duas minhocas vão produzir óvulos que vão ser fecundados. E aí olha só aqui que legal, ela vai formar como se fosse um casulo mucoso, ó, a formação do casulo de muco. E aí esse casulo mucoso, ele vai saindo do corpo da minhoca e vai levar junto com a minhoca, tá certo? Já os óvulos fecundados, tá? A fecundação vai acontecer nessa parte da cabeça da minhoca, que a gente vê que tem tipo um anelzinho, uma partezinha de uma cor diferenciada. Vocês veem que aqui no desenho mostra também a cabeça da minhoca. Pronto, vocês estão vendo aí? Ó, eu acho que é aqui, ó. Na página 425. Então, turma, vamos ver aqui, reprodução da minhoca. A próxima é o filoartrópoda, tá certo? Então a gente aprendeu o que? Vamos fazer aqui uma recapitulação sobre os anelídeos.
tá certo? Aprendemos que são principalmente 3 grupos. Um grupo chamado poliqueta. Poli a gente já sabe que é muito, né? Polidense, sei lá, é muita dança, será? Talvez. Então, poliquetas, já lembram do polidense, né? Deixa eu ver aqui, pronto, aqui um ferro aqui. Não fosse essa ruma de espinha aqui, ó, poliqueta, polidense. Beleza? Aí a gente tem os irundinhos, tá certo? Que são quem? Que são os sanguessugas, olha aqui, ó, irundinhos, sanguessugas, eles têm aquela boca lá com aqueles dentes lá que grudam na gente e que se alimentam do nosso sangue, tá certo? E aí tem os oligoquetos. Os oligoquetos possuem cerdas bem pequenininhas, os irundinhos não possuem cerdas. Os oligoquetos são quem? São as minhocas, importantíssimas para manter a qualidade do solo, né? Para manter a saúde do solo, para adubação, para aeração do solo, né? A gente aprendeu que eles têm um sistema circulatório fechado, tá certo? Sistema digestivo completo também, tá certo? Boca, tudo até o ânus, moela direitinho, tá certo? Aprendemos sobre o sistema respiratório. A gente aprendeu que os marinhos, eles têm brânquias, certo? E que as minhocas e que os sanguessugas, eles têm respiração cutânea, respiram através da troca pela pele, tá certo? Sistema excretor dos anelídeos a gente viu, tá certo? O sistema excretor, os poros excretores, eles vão ter espécies de porozinhos que eles vão estar excretando. Vimos que algumas eles vão estar excretando principalmente a amônia, tá certo? Que é um subproduto celular aí que eles vão estar saindo essa amônia, tá? Essa substância vai sair também nas fezes deles, tá? Nas fezes lá na ponta do ânus. E aí ele aduba o solo com essa substância. Vimos o sistema nervoso das minhocas e vimos a reprodução, que pode ser dioica ou monóica, né? Dioica pode ter macho e fêmea, no caso das poliquetas, e vai acontecer com fecundação externa na água, tá certo? Onde o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo na água. Ou pode ser como as minhocas fazem, tá certo? As minhocas são monóicas, ou seja, todo mundo é macho e fêmea. Toda minhoca, quando cruza, as duas engravidam. Eita, pau Pereira. E aí é isso aí, tá certo? Então as minhocas são hermafroditas, tá certo? E aí elas formam uma espécie de casulo de muco. E aí amanhã a gente vai trabalhar com artrópodes. E aí eu vou passar para vocês vou pedir um áudio. Vocês vão escolher um tema desses aí, moluscos, artrópodes, anelídeos, e aí vocês vão mandar um áudio me falando o que foi que vocês entenderam. Vai ser atividade avaliativa, beleza? Valeu, turma. Gosto muito de vocês. Um abraço.